Torcedor, tá chegando ao fim mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Falta apenas mais uma partida que irá acontecer hoje do Corinthians contra o Fortaleza em São Paulo para fechar de vez a quarta rodada. Mais uma rodada em que o Vasco não vence. Mais uma rodada em que o torcedor vascaíno olha para o desempenho do elenco e coloca em dúvida o restante da temporada. Vi muitas pessoas, inclusive, falando sobre a demissão do Maurício Barbieri. E a grande pergunta que eu faço aqui na introdução desse vídeo, a você que está aí do outro lado. Você, como um torcedor, analisando desde o desempenho do Vasco no Campeonato Carioca, na Florida Cup, e agora, nessas 4 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, é a favor de uma permanência do Barbieri? Acredita na continuidade de um trabalho? Ou para você já deu? Acha que de janeiro até agora, maio, o Barbieri não apresentou absolutamente nada ao Vasco? Quero saber de você, torcedor. Coloque aqui embaixo a sua opinião, porque a gente vai fazer questão de falar sobre esse assunto neste Acorda Vascão. Ah, e você acha que parou por aí? Não parou não, meu amigo. Além dessas, temos muitas outras novidades, informações, essa troca aqui importante com você. Então, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, meu amigo, se você está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu venho aqui te chamar para se inscrever. Ajude o crescimento do nosso canal e se inscreva. A gente está na meta de chegar aí aos 100 mil inscritos. Nesse momento estamos com 91.400. A meta ainda hoje é chegarmos à marca dos 91.600. Então, se você ainda não é inscrito, corre aqui embaixo e já mete o dedo nesse botãozinho onde está escrito a palavrinha inscrever-se. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial, gente, para a divulgação do nosso vídeo. Se você curte o canal do Gigante, não saia sem deixar o seu like e deixa aí o comentário com a sua opinião. Você é a favor da permanência ou da saída do Barbieri? Faço questão de ouvir você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente mostrando aí a vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, chega um pouquinho ao lado, ó. A tabela vem aqui sendo mostrada a vocês. Tabela fecha com Botafogo na liderança com 12 pontos, Palmeiras na vice-liderança com 10, Cruzeiro e Fortaleza com 9 e 7 pontos. O Vasco está nesse momento na 11ª colocação com 5 pontos em 4 jogos, 12 pontos em disputa e 5 pontos conquistados. Uma vitória contra o Atlético, 2 empates contra Fluminense e Palmeiras e uma derrota para o Bahia. Uma derrota inclusive para o Bahia que de fato deixa o torcedor vascaíno maluco, né? É impossível a gente como torcedor não olhar para essa partida da última segunda-feira contra o Bahia e ficar maluco vendo o que aconteceu em São Januário. E mesmo o Vasco ainda estando na 11ª colocação, essa tabela pode ainda ser alterada. O Vasco pode cair mais uma posição, pois hoje na Arena Corinthians, o Corinthians enfrenta a equipe do Fortaleza. Caso o Corinthians vença, o Corinthians sobe de posição e o Vasco termina aí essa quarta rodada na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Quinta-feira, sim, nesta quinta dessa semana, tem Vasco da Gama contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Jogo difícil, jogo duro, jogo chato e jogo importante para o Vasco conquistar 3 pontos. O Vasco tem que fazer esses 3 pontos longe de casa contra adversários assim. É jogo que o Vasco tem que pontuar. Nem se for um pontinho longe, o Vasco tem que trazer pontos ao Rio de Janeiro. E é claro, para trazer ponto, meu amigo, querendo ou não querendo, o Vasco depende de um treinador. Nosso técnico é o Maurício Barbieri. E após essa partida contra o Fluminense, ficou esse grande questionamento no meio da torcida vascaína. Um questionamento que, inclusive, já vem acontecendo há bastante tempo. Ele acabou ganhando, né, força após a derrota contra o Bahia e após mais um segundo tempo muito ruim contra o Fluminense, ele acabou sendo aumentado. Muitos torcedores pedindo demissão. E eu já começo aqui, gente, realmente dando a minha opinião. Não acho que o trabalho é abaixo do esperado. Eu não acho que hoje o Vasco desempenha um futebol ruim. Não notável assim, né? Claro, o Vasco não joga um grande futebol, mas não é um futebol ruim com relação àquilo que o Barbieri tem em mãos. O grande problema para mim é a postura que o Vasco vem tendo dentro de campo quando tá com resultado positivo, está à frente do placar. Isso é algo ruim para mim. Isso é algo que eu não gosto de ver como Vasco. Vai sair na frente contra o Atlético vencendo de 2 e se fechar. Contra o Palmeiras vencendo de 2 e se fechar completamente. Abdicar de jogar.
Eu não acho isso maneiro. Mas eu acho que diferente do que a gente viu nos últimos anos, com o Lisca, com o Luxemburgo, com o Alberto Valentim, com o Abel Braga, o Vasco hoje tem ali algo. A gente olha pro Vasco e consegue identificar alguma coisa. Diferente daquele barata voa, como é falado no meio do futebol, que tinha o Vasco nessas últimas temporadas. E aí a gente vê muitas pessoas falando, né? Falando que sente falta do Euriquinho, dizendo que sente falta da associação, falando até de Levenciano, Alexandre Campelo, Eurico Miranda. As pessoas começam aí a outro pensamento, né? Começam a pedir a outros treinadores a demissão de Jorge Jesus. Realmente o torcedor vascaíno sai do 1000 ao 0, do 0 ao 1000 muito rápido. E é completamente compreensível, visto tudo que o torcedor vascaíno sofreu nesses últimos anos. E eu me incluo nesse meio, sofri muito. Então a gente quer ver algo rápido acontecendo. Mas vamos tentar usar com um pouquinho só de racionalidade. Você torcedor vascaíno, quando saiu a tabela do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, aí você viu lá assim, ó, primeira rodada, Atlético Mineiro em Minas. Você olhou e falou, ih, aqui não ganha. Segunda rodada, Vasco e Palmeiras no Maracanã. Ih, aqui não ganha também. Terceira rodada, Vasco e Bahia em São Januário. Tá bom, aqui a gente pode ganhar 3 pontos. Quarta rodada, Vasco e Fluminense no Maracanã. Tenho certeza que você colocou no máximo aí 3 pontinhos. Esse contra o Bahia e um empate. O Vasco conseguiu vencer o Atlético. O Vasco empatou com o Palmeiras. O Vasco empatou com o Fluminense. E essa derrota ridícula de fato pro Bahia. Mas no fundo, eu acho que o saldo foi mais positivo. Ninguém imaginou que o Vasco iria conseguir pontuar. O Vasco pontuou contra o Fluminense, contra o Palmeiras e contra o Atlético. Hoje, com toda certeza, os 3 clubes mais colocados para conquistar esse título brasileiro de 2023. Então o Vasco pontuou. Tem muito a melhorar? Tem. Trabalho do Barbieri perfeito? Longe de ser. Mas tem algo. Não é uma loucura toda não. A gente espera que nessa próxima quinta, o Vasco jogando do jeito que gosta de jogar, tem certeza nesse brasileiro o Vasco vai pontuar mais fora de casa do que dentro de casa, pois o Vasco nesse brasileiro é um time mais reativo do que propositivo. Esse é o Maurício Barbieri. Então quinta-feira, o torcedor vascaíno vai ter sim motivo para se alegrar. Importante a gente usar um exemplo que está aqui, ó, do nosso lado. Luiz Castro, no Botafogo. Para quem não lembra, o Luiz Castro foi muito criticado nesse primeiro período de 2023. Durante as primeiras partidas do Carioca, durante as primeiras partidas da Copa do Brasil, a torcida do Botafogo caiu em cima do Luiz Castro pedindo a demissão. Hoje, o Botafogo, do mesmo Luiz Castro, nos últimos 14 jogos, não perdeu nenhum. São 11 vitórias e 3 empates. Sabe por quê? Porque o John Textor, que é o CEO da SAF do Botafogo, bancou. E torcedor, se você quer aí o Maurício Barbieri longe do Vasco, o que eu tenho pra te falar, sinceramente, é se acostume. Barbieri não vai sair. O projeto Vasco é a longo prazo. Independente do que acontecer, ele vai ficar. Porque o Vasco não está por pressão de torcedor. O Vasco tem um projeto. E esse projeto está nas mãos do Maurício Barbieri. Assim como Luiz Castro foi muito pressionado há algum tempo atrás, e das últimas 14 partidas tem 11 vitórias, 3 empates, e é o líder do brasileiro 100%, o torcedor vascaíno pode confiar, pode esperar. Não sei se por uma liderança, mas por uma mudança de chave. Uma virada que vai acontecer também com o técnico Maurício Barbieri. É isso que o torcedor vascaíno espera. Vamos esperar para ver, porque realmente, volto a repetir, é um exemplo que está acontecendo ao nosso lado. Um exemplo de SAF, um exemplo de um rival, um exemplo de um técnico muito criticado que deu a volta por cima, algo que o torcedor também quer ver no Maurício Barbieri. Volto a repetir, nem tudo são flores, mas tem pontos positivos para a gente ver no meio desse trabalho. E falando nisso, né, em acreditar, em confiar, a gente não pode reclamar de atitudes do Maurício Barbieri. 2, inclusive, para mim. Bancar 2 atletas nesse elenco. Um é o Robson. Robson Bambu jogou muita bola no Fluminense, contra o Fluminense nesse último sábado. Mas eu já falei sobre isso. E eu quero voltar a falar. Mas não sobre Robson, sobre outro atleta. Um goleiro, Léo Jardim. O quanto você aí, ó, que tá do outro lado, criticou o Léo Jardim. Fala pra mim. Se tivesse uma fila do perdão pro Léo Jardim, iria estar cheia, dando volta aí em quarteirão no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Que a gente criticou. E sabe o que aconteceu? Teve alguém que, ó, bancou o trabalho. E hoje, eu cravo aqui a vocês. O Léo Jardim é o melhor, se não o melhor, top 3 com certeza de goleiros do Campeonato Brasileiro. Muitos falam que o Léo Jardim é o melhor goleiro e não é torcedor vascaíno não. Torcedor de fora, torcedor rival. Coloca o Léo Jardim como o melhor goleiro do futebol brasileiro.
Léo Jardim hoje, para muitos, é a melhor contratação do Vasco em 2023. E há 2 meses atrás, ele era a pior contratação para nós torcedores. Futebol é dinâmico, meu amigo. Um dia tu pode estar lá em cima, outro dia tu pode estar lá embaixo. O Vasco hoje não vive um bom momento. Esperança é que viva daqui a pouco. E exatamente quem falou sobre a situação do Léo Jardim tinha que ser ele. Foi o Maurício Barbieri. Bancou tanto e após a partida contra o Fluminense, na entrevista coletiva, ele fez questão de destacar o excelente início brasileiro do goleiro Cruz Maltino. Eu acho que o Léo vem muito bem. Eu acho que a gente internamente nunca teve dúvida sobre a capacidade do Léo. Eu sei que... E é natural que tenha acontecido porque o Ivan, quando teve a oportunidade, entrou muito bem. E depois tinha uma demanda grande por uma oportunidade dele. E quando chegar o momento, se for o caso, ele vem trabalhando, também vai corresponder. Mas o Léo vem fazendo um grande campeonato, assim como todos eles. Eu queria só lembrar que a gente está num processo, está num período ainda em que a gente está semeando muita coisa. Talvez os frutos não estejam tão claros. E não estou nem falando de pontuação, porque pensando nos adversários que a gente enfrentou, a gente até tem uma pontuação interessante. Mas a gente segue crescendo como equipe, que é buscando uma evolução, buscando desenvolvimento. E o Léo também vai melhorando o entrosamento dele com os companheiros, vai acertando essas dinâmicas todas entre eles. Eu acho que a equipe conseguiu se comunicar muito mais dentro de campo hoje. Foi um pedido que a gente tinha feito, que eles conversassem mais, que eles se orientassem, que eles se ajudassem. Então a gente está seguindo nesse processo de evolução, crescimento, desenvolvimento. E volto a repetir, a gente vai fazer uma grande temporada. Torcedor, a gente reclamou, a gente criticou. E agora tem que bater palminha, porque realmente o Léo Jardim tá agarrando muito. Outro assunto muito comentado também nessa última partida, não foi um destaque, não foi uma grande partida, não foi brilhante, foi uma ausência. Foi um jogador que não entrou em campo. Luca Orediano. Destaque, na minha opinião, contra Palmeiras e contra Bahia, por aquilo que fez quando entrou em campo no segundo tempo, acabou não retornando aos gramados nessa última partida contra o Fluminense. Acredito que quando deu ali, 30 minutos do segundo tempo, o torcedor vascaíno olhou e falou: caraca, bota o Luca Orediano para ele explorar esse contra-ataque, ele explorar esse corredor. Infelizmente não foi a campo. E o Barbieri, inclusive, que a gente está falando aqui, foi muito criticado por não ter tomado essa atitude de colocar o argentino, camisa 10 do Vélez Sarsfield nessa última temporada, um dos grandes destaques promessas do futebol argentino em campo contra o Fluminense nesse último sábado. O porquê não colocou? Cadê o Orediano? Aconteceu alguma coisa? Barbieri, assim como falou e elogiou o Léo Jardim, também fez questão de trazer informações sobre a situação do Luca Orediano. Por que o Orediano não entrou em campo, Barbieri? Explica aí pro torcedor. Pela característica, porque o Peck precisou no segundo tempo fazer uma função que ele fez nos outros jogos, que era descer até a linha, até a última linha, para poder fechar os espaços. E o Luca é um jogador que, pela característica física dele, isso foge muito do jogo dele. Ele poderia, a gente conversou, ter entrado por dentro, de repente, na função do Juan ou do Aguinaldo. Mas como era um jogo que a gente tinha que priorizar a velocidade e essa disputa de bola pelo alto, algo que foge um pouquinho da característica do Luca, o Luca acabou não entrando hoje. Então a ideia sempre é tentar aproveitar ou potencializar aquilo que os jogadores têm de melhor. Mas todos eles são importantes, o Luca, o Eric que ficou fora, a gente tem um grupo muito dedicado, muito comprometido, todos eles. Eu acho que a gente se defendeu muito bem. Vale lembrar que as grandes chances do Fluminense ou foram chutes de fora, como foi o chute do Nino, ou bolas cruzadas, em que a gente conseguiu fechar bem os espaços deles ali, mas faltou só a gente ligar melhor os contra-ataques. Essa é a situação. Você aí também concorda com o Barbieri? Você acha que caberia colocar o Orediano aí nessa partida contra o Fluminense no sábado? Coloque a sua opinião aí nos comentários, torcedor. A gente vai ficar por aqui. Esse foi Acorda Vascão e olha, apenas o primeiro vídeo do dia. Tem vídeo pra caramba aí você pra assistir. Tem Fala Gigante por volta de 2 horas e o Boa Noite Gigante às 8 horas da noite. Então, pô, não vai perder, né? Fique ligado, fique atento, fique muito bem informado com as informações do Vasco aqui no nosso canal. Se inscreva, hein? Não sai do vídeo sem se inscrever pra gente chegar logo a esses 100 mil inscritos e colocar a plaquinha, ó, ali atrás no cenário. Conto com você, vamos que vamos, fiquem com Deus. Como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.